Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o vídeo número 22 da série sobre teoria de conjuntos. Hoje eu vou falar sobre boa ordem em ômega. Muito bem, então nesse vídeo a gente vai ver que a ordem dada por aquela relação epsilon em ômega é de fato uma boa ordem. O que significa isso? Significa que todo subconjunto não vazio de ômega possui um menor elemento. O que é um menor elemento de um conjunto? Então, x é menor elemento de um conjunto A, C e somente C. Para todo y que pertence a A, x é menor ou igual a y. Lembrando que x é menor ou igual a y, C e somente C, x pertence ao conjunto y, ou x é igual a y. Então, esse vai ser o nosso principal teorema. Seja A um subconjunto não vazio de ômega, então existe algum x que pertence a A, que é o menor elemento desse subconjunto. Ou seja, para todo y que pertence a A, x pertence a y ou x é igual a y. E além disso, é possível mostrar que esse número x é único. Muito bem, então aqui está o nosso teorema. Fazendo uma pequena observação, a nossa demonstração vai pela contrapositiva. Então veja, nosso teorema diz que se A é um subconjunto não vazio de ômega, então A possui menor elemento. A contrapositiva dessa condicional é a negação do consequente implica a negação do antecedente. Então, dessa maneira, a contrapositiva do teorema é dizer que se A não possui menor elemento, isso implica que A é igual ao conjunto vazio. Então, a nossa demonstração vai pela contrapositiva. Muito bem, então vamos demonstrar, primeiramente, a existência do menor elemento. Vamos supor que A, um subconjunto de ômega, não possui menor elemento. E vamos definir um conjunto B daqueles números que pertencem ao conjunto ômega, tal que todo número menor do que x não pertence ao conjunto A. E o que a gente quer demonstrar é que o conjunto B é indutivo e, portanto, igual ao próprio conjunto ômega. Então veja, o que a gente está demonstrando? A gente vai mostrar que 0 pertence a B e 0 não pertence a A. Então 0 não pertence ao conjunto A, porque se pertencesse, o conjunto A teria um menor elemento, já que 0 é o menor elemento do conjunto ômega. Mas a nossa hipótese é de que A não possui menor elemento. Então 0 já não pode pertencer ao conjunto A. Bom, e depois, se 1 pertence ao conjunto B, então a interseção desse conjunto unitário com A é vazio. Porque se 1 pertence a B, pela definição do próprio conjunto B, nenhum número menor do que 1 pertence a A. Portanto, 0 não pertence ao conjunto A. E a interseção desse conjunto que só tem o 0 com A vai ser igual a vazio. E depois, 2 pertence a B. Então, se 2 pertence a B, esse conjunto 0, 1, interseção A, é vazio. Porque pela definição de B, se 2 pertence a B, nenhum número menor do que 2 pertence ao conjunto A. Então, 0 não pertence a A, 1 também não pertence a A. Então, se eu tomo a interseção desse conjunto que tem justamente 0, 1 com o conjunto A, isso vai dar vazio. Da mesma maneira, 3 pertence a B, 0, 1 e 2 não pertence ao conjunto A, e a interseção desse conjunto 0, 1, 2 com A vai ser igual a vazio. Então, vou prosseguindo. E se a gente demonstra que conjunto B é de fato indutivo,
a gente vai chegar no caso de que A é finalmente vazio. Porque se B é igual ao próprio conjunto ômega, se eu tomo a interseção de ômega com conjunto A, isso é vazio, significa que A não tem como elemento algum elemento de ômega, então A é vazio. Então, se A não tem um menor elemento, essas interseções vão ser todas iguais ao conjunto vazio, se a gente consegue demonstrar que aquele conjunto B é de fato indutivo. Então, isso é só uma ideia geral de como funciona a demonstração. Então, muito bem. Primeiramente, observe que o zero pertence ao conjunto B por vacuidade, né? Já que não existe um número menor do que zero. E é claro que o zero não pertence ao conjunto A, porque, por hipótese, A não possui menor elemento. Então, vamos supor que o número K pertence ao conjunto B. Então, pela definição do conjunto B, é a mesma coisa que dizer que todo número menor do que K não pertence ao conjunto A. E o que a gente quer demonstrar é que o sucessor de K também pertence ao conjunto B. Então, muito bem. Então, vamos supor que o número n pertence ao sucessor de K, e pela definição de sucessor, é a mesma coisa que dizer que n pertence à união de K com esse conjunto unitário. Então, veja, se n pertence a essa união, ou n pertence a K, ou n é igual a K. No primeiro caso, no caso de n pertencer ao conjunto K, lembra que n pertencer ao conjunto K é a mesma coisa que dizer que n é menor do que K. E pela hipótese indutiva, todo número menor do que K não pertence a A. Então, se n é menor do que K, pela hipótese indutiva, n não pertence ao conjunto A. No segundo caso, a gente não pode ter, da mesma maneira, que n pertence a A. O segundo caso é de n ser igual ao próprio K. Porque se n pertence ao conjunto A, ele seria o menor elemento de A. Porque lembra que, pela hipótese indutiva, todos os números menores do que K, e no segundo caso, n é igual a K, então todo número menor do que n, que é igual a K, não pertence ao conjunto A. Então é claro que se n pertence a A, e todo número menor do que n não pertence a A, isso implica que o n seria o menor elemento de A. Só para ilustrar esse caso, então pensa, por exemplo, o número 5 pertence ao conjunto A, e todo número menor do que 5 não pertence ao conjunto A. Então é claro que o 5 seria o menor elemento de A. Mas como, por hipótese, o conjunto A não possui menor elemento, isso não pode acontecer. Então, a gente não pode ter que n pertence ao conjunto A também. Ou seja, a gente demonstrou que se n pertence ao sucessor de K, ou seja, se n é menor do que o sucessor de K, então, em qualquer caso, eu não posso ter que n pertence a A. Portanto, todo número menor do que o sucessor de K não pertence a A. E a gente conclui que o sucessor de K pertence ao conjunto B. Então, a gente demonstrou que 0 pertence a B e que, além disso, se K pertence a B, o sucessor de K também pertence ao conjunto B. Portanto, B é um conjunto indutivo e, sendo assim, ele é igual ao conjunto ômega. E isso implica que o conjunto A é vazio. Bom, agora a demonstração da unicidade do menor elemento. Então, suponha que existam dois elementos x e y, que pertencem ao conjunto A, com a propriedade de serem menores elementos de A.
Então, se isso acontece, se x é menor elemento de A, então x é menor do que qualquer outro elemento, em particular o próprio y. E se esse mesmo y é o menor elemento de A, então ele é menor ou igual a qualquer outro objeto, em particular o próprio x. Então, o que a gente tem? A gente tem que x é menor ou igual a y e y é menor ou igual a x. Lembrando que isso é a mesma coisa que dizer que x está contido em y e y está contido em x. Mas isso implica que x é igual ao conjunto y pelo axioma da extensão. Bom, então algumas observações sobre o teorema da boa ordem. Vou fazer um resumo do que a gente viu. Então, o teorema da boa ordem nos diz que, dado um conjunto A contido em ômega, então se A é diferente de vazio, né? Se A é não vazio, então ele possui menor elemento. Veja, se eu quiser demonstrar que uma propriedade vale para todos os números, eu posso fazer uma demonstração por indução. Ou eu posso mostrar agora que o conjunto dos números para os quais não vale a propriedade, o conjunto daqueles números que seriam contra-exemplos ao meu teorema, é vazio. E tomando a contrapositiva do teorema, então se eu consigo demonstrar que um conjunto não possui menor elemento, eu consigo demonstrar que ele é vazio. Então, vou fazer um exemplo aqui de como a gente pode fazer uma demonstração usando o teorema da boa ordem. Então, esse é o teorema 2. É uma nova demonstração de um teorema que a gente já demonstrou lá no vídeo 17. Então, esse teorema diz que ômega é um conjunto transitivo. Lembrando que x é um conjunto transitivo, se e somente C, para todo y que pertence a x, esse y está contido em x, né? Esse foi o lema 2, lá do vídeo 17. Né? É uma forma equivalente de dizer que um conjunto é transitivo. Bom, então a demonstração disso. Eu vou tomar agora o conjunto A, formado por aqueles elementos que seriam contra-exemplos ao meu teorema. Então, esse conjunto A é o conjunto dos objetos x que pertence a ômega, tal que não é verdade que x está contido em ômega. A gente quer demonstrar que esse conjunto A é vazio, né? Ou seja, não existe nenhum elemento que pertence a ômega para o qual não vale que esse elemento está contido em ômega. Então, para demonstrar que A é vazio, de acordo com o teorema da boa ordem, basta demonstrar que A não possui menor elemento. Muito bem, então vamos supor que A possui um menor elemento. Vamos supor que esse elemento seja um número n. Então, esse n é o menor elemento do conjunto A. Então, de acordo com a definição do próprio conjunto A, não é verdade que n está contido em ômega. Bom, então só relembrando, né? O que significa dizer que n está contido em ômega? Significa dizer que todo elemento do conjunto n é um elemento de ômega. Então, o que seria a negação dessa afirmação? Significaria dizer que existe um número m que pertence ao conjunto n, mas que não pertence a ômega. Só que observe o seguinte: m pertencer a n é a mesma coisa que dizer que m é menor do que m. Mas isso contraria o fato de que n, por hipótese, é o menor elemento de A. Portanto, A não possui o menor elemento e, pelo teorema da boa ordem, A é igual ao conjunto vazio. Um outro resultado bastante interessante também, que a gente pode chegar usando o teorema da boa ordem, é o princípio da indução forte em ômega. Então, veja, seja A um subconjunto de ômega. Nós vamos assumir que para todo n que pertence a ômega, se todo número menor a n pertence a A, então n
também pertence a A. Se isso acontece, A é igual ao próprio conjunto ômega. Muito bem, então vamos demonstrar esse teorema. Vamos supor que A é, a princípio, diferente do conjunto ômega. Bom, se A é diferente do conjunto ômega, isso significa que ômega menos A é diferente de vazio. Porque se A é diferente de ômega, então isso significa que existe um elemento de ômega que não é elemento de A. Então, na hora que eu faço essa subtração, o resultado conterá pelo menos algum elemento. Então, por isso que é diferente de vazio. Então, veja, se esse conjunto ômega menos A é diferente de vazio, pelo teorema da boa ordem que a gente viu, ele possui o menor elemento. Então, vamos supor que esse elemento seja um número m. Então, esse número m é o menor elemento do conjunto ômega menos A. Muito bem. Nesse caso, o que vai acontecer? Todo número menor do que m vai pertencer ao conjunto A. Por que isso acontece? Porque quando eu fiz ômega menos A, eu retirei de ômega todos os elementos do conjunto A. Então, é claro que, se esse conjunto ômega menos A possui um menor elemento, e eu retirei de ômega todos os elementos de A, então todo número que é menor do que esse número m tem que necessariamente pertencer ao conjunto A. Bom, mas se vale a hipótese do teorema, né, de que todo número menor do que m, no caso, pertence ao conjunto A, isso implica que o m pertence a A. Então, se vale o teorema, todo número menor do que m pertence a A, isso implica que o próprio m pertence ao conjunto A. Mas isso contraria o fato de que m, na verdade, pertence ao conjunto ômega menos A, né? Já que ele é o menor elemento desse conjunto. Bom, então, por enquanto é isso. Falei um pouco sobre o teorema da boa ordem em ômega. Lembrando que, se você quiser fazer o download dos slides, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.